Vamos falar do Atlético, que ontem empatou com São Paulo por 2-2 no Morumbi. É impressionante como o Atlético regula com São Paulo. É impressionante. O Atlético pode estar a draga das dragas, pega o São Paulo, pelo menos empata. E ontem conseguiu um empate, Paulinho voltando a marcar depois de um longo tempo, né? Legal isso pro Atlético. Tinha marcado contra o River só. Pois é. Já tinha passado um longo tempo e também nesse período ele ficou fora alguns jogos. Isso. Ele está com problema, mas aquilo que eu acho que todos os comentaristas da rádio sempre a gente fala, coloque o Paulinho próximo ao Hulk, que eles se entendem. Coloca os dois próximos ali que eles se entendem. E acabou acontecendo, né? O Atlético fez 2-0 e aí depois, óbvio, o São Paulo com jogadores mais descansados ia pra cima, né? Porque lembrar que na data FIFA o São Paulo não jogou. Exato. Se o São Paulo teve, foi um jogador convocado. E o Atlético acabou jogando, né? Então, e seus jogadores jogando também aí pelas eliminatórias. Então, São Paulo estava descansado, estava mais tranquilo. Mas não tira o mérito do Atlético ter conseguido um resultado, porque fez o São Paulo correr atrás. É verdade. São Paulo que é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Isso aí. Então, sempre é complicado jogar lá no Morumbi, né? Mas não pro Galo, né? O Galo já não perde pro São Paulo há 10 encontros, são 10 jogos sem perder, acabou de eliminá-lo da Copa do Brasil, né? Ganhando lá no Morumbi, inclusive, e teve seus momentos, acho que de modo geral foi um bom resultado, é que fica esse gosto amargo, né, ô Romano, porque como você descreveu, fez 2-0 rapidamente e aí acabou cedendo o empate. 2-0 é um ótimo placar, né? O pessoal fala que é perigoso para quem tomou 2, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que é um bom resultado e você tem algumas situações para serem comemoradas, outras tantas para serem lamentadas. Né? Porque a lesão do Zarate, por exemplo, né? De novo, né? É impressionante, cara, e aí não tem muito o que fazer, porque se ele tava lá, é porque ele tinha condição clínica, né? Sim. Condição física, né? Só que é muito frágil, né? E aí provavelmente vai ficar fora da decisão. A gente tá falando provavelmente, porque é mais ali uma esperança, né? Uma ilusão, que a gente gosta de se enganar também, né? Porque tem menos de uma semana. É difícil, muito difícil. E também, outra notícia horrorosa é que o Bernard não, né? O Bernard, impressionantemente não, né? Meu Deus do céu, parece até outro jogador. Às vezes ele tem jogado mal com a camisa do Atlético, mas ontem ele atrapalhou o time. É outro jogador também que não conseguiu se adaptar. A gente tava falando do Wallace no bloco passado. Exatamente. É a mesma coisa. Talentoso, mas que não vai. Ontem ele atrapalhou bastante, viu, Romano? Pois é. A galera participando aqui, ali, o Clenilson Miguel tá lá em Montes Claros, terra do nosso Enio Lima. Grande abraço, obrigado. Quem mais? A Marli Moreira tá dizendo, Romano e Ali, vocês não acham que os clubes precisam ter sempre um psicólogo? Quando não vão bem nos jogos, não precisa ser de agora. Pode ser para depois. Geralmente os clubes têm. Tem, a maioria tem, né? Inclusive era uma barreira que existia, né? Isso. Era uma barreira que eu lembro quando o Vanderlei Luxemburgo que introduziu psicólogo no futebol. Como é que era o nome dela? Não lembro dela, né? Suzy Rego, que era o nome dela? Suzy Rego era atriz, né? Mas atriz. Talvez tenha se formado em psicologia também. Mas era quem mesmo? Ele também levava o Roberto Diogun também, às vezes, né? Mas aí era outra coisa. É outra coisa. Como é que era, rapaz, o nome da psicóloga? Ele que introduziu a psicóloga no futebol, e aí eu lembro que a galera caiu matando em cima, né? Porque o pessoal acha que psicólogo é pra doido, né? No Brasil tem esse negócio, né? E não é. O psicólogo não é pra isso. Não é não. E é cada vez mais comum hoje, não só no futebol, né? Em várias modalidades, que você tem uma pessoa. Suzy Fleury. Bom. A Suzy Rego é atriz, né? Mas era a Suzy, eu tava certo. Não, já acertou metade, já tá bom. Você precisa de um psicólogo também. Não, tem em casa. É verdade. Tem em casa. Mas você tem razão. Tá formando agora. Quem não tem, tá atrasado. É verdade. O Hulk, e outra coisa, a gente tá falando de psicologia aqui, porque o Botafogo ontem acabou empatando com o Vitória em casa, teve que correr atrás, tomou 1-0. Isso. Perdeu a liderança pro Palmeiras. É verdade. O próximo jogo agora é os dois se enfrentando. E tem um detalhe, no final do jogo, o Arthur Jorge foi brigar lá com os jogadores, teve uma confusão. É muito difícil você pedir para que um jogador retire, né, tenha 100% de foco no Campeonato Brasileiro, sabendo que você vai disputar o maior título da sua história no final de semana que vem. E o Hulk, na zona mista do Morumbi,
falou sobre essa situação, falou sobre a decisão da Libertadores, e apontou o Botafogo como favorito. Vamos acompanhar. Final, a gente sabe que o Botafogo é favorito. Vamos lá com a nossa humildade, com a nossa garra, com a nossa determinação, em busca desse sonho nosso que é a glória eterna. O Hulk, mas outro lado do favoritismo que o Atlético tem, e todo mundo sabe, são jogadores experientes, acostumados à decisão. É o teu caso, é o caso do Daverson que passou aqui agora, do Paulinho, jogadores de seleção brasileira, jogadores acostumados a finais e a decidir finais assim. Isso também não dá um outro lado do favoritismo dessa moeda? Cara, tem essa questão assim de ter um plantel um pouco mais experiente, mas também tem por outro lado tem um Botafogo que tem jogadores que estão num momento muito bom, vivendo um momento especial de sua carreira, defendendo seus países, jogando na seleção. Então isso, querendo ou não, valoriza também os jogadores. Eu tenho certeza que vão estar todos motivados e temos que ser realistas e aceitar que o favorito é o Botafogo, sem dúvida. O favorito é eles, a gente tem que ralar muito. Temos condição de ganhar? Temos condição de ganhar, sem dúvida. Numa final são duas equipes ali e quando o juiz apita, cara, na teoria uma equipe é favorita, na prática é quem tiver melhor, quem errar menos, quem tiver mais concentrado. Então vamos trabalhar bastante para que todos os jogadores acordem nos seus melhores dias ali, no seu melhor dia, para que a gente possa ter uma conexão muito boa, fazer muito bem o papel que o Milito vai passar pra gente. Eu tenho certeza que ele tem uma ideia boa para essa final, né? E tentar dar o nosso melhor para que, se Deus quiser, voltar para casa com o título. Começou a semana mais importante da sua vida? Os últimos ali no ano. Profissionalmente falando, acho que sem dúvida uma das mais importantes. Uma das mais importantes é uma decisão que eu sempre sonhei, né? Vou ter essa oportunidade e procurar desfrutar com responsabilidade, claro, e que, se Deus quiser, a gente consiga realizar esse sonho. Olha, Botafogo é favorito? Eu acho que quando ficou definida a decisão, talvez. Mas eu acho que com essa queda de rendimento, com esses últimos jogos do Botafogo e o comportamento do time e do treinador no pós-jogo, né? Ontem o Tiquinho foi expulso também no jogo contra o Palmeiras. Já tinha tido aquele destempero do Luiz Henrique também lá no Indepa contra o próprio Galo. Eu acho que tem alguns resultados aí que são significativos, né? O time já tinha empatado com o Grêmio em casa, empatou com o Criciúma em casa, empatou com o Cuiabá em casa, empatou com o Galo jogando mais de uma hora com um jogador a mais, agora empatou com o Vitória. Isso não pode ser considerado um bom momento. Então, acho que sim, que tá com uma carinha aí de equilibrado esse jogo. Como disse o Hulk, vai depender muito do dia, do momento, da tomada de decisão de cada um, da vontade, do tesão de cada jogador. E tenho certeza que no Atlético não vai faltar. E vamos saber notícias do Atlético, porque aquela preocupação com o Zaratio, né? O que aconteceu com o Zaratio? Será que ele foi tão grave assim? Paulo Azeredo traz informações pra gente. Boa tarde, Paulinho. Fala, Emerson Romano, alô você e também quem tá ligado neste domingo no Bastidores da Itatiaia. O Atlético pegou o avião agora há pouco, aqui em São Paulo, com destino a Confins. O voo fretado saiu de Guarulhos 12h40 e chega em Confins daqui a pouquinho também por volta de 2h10. Os jogadores fizeram um trabalho regenerativo no Hotel Hilton aqui em São Paulo e serão liberados pela comissão técnica para retomar os trabalhos amanhã na cidade do Galo. O Atlético empatou com o São Paulo 2-2, dentro do possível. Foi um resultado bom alcançado pelos jogadores, porque o Atlético vencia por 2-0, mas depois teve uma pressão muito grande também, ainda no primeiro tempo do São Paulo, e sai com esse pontinho aqui precioso do Morumbi, já que o Atlético no Campeonato Brasileiro ainda almeja, quem sabe, ficar entre os 8 primeiros colocados, que daria até uma tranquilidade para o planejamento do ano que vem em termos de Copa Libertadores. Só que a gente sabe também que o Atlético está na final continental da competição. É o que todo mundo quer chegar. Então, 50% de chance do Galo conquistar o título. Ele vai apostar suas fichas, é claro, nesses 50% para conquistar o bicampeonato do torneio mais importante do continente. E dentro desse planejamento, é bem possível que na terça-feira contra o Juventude tenhamos um time praticamente todo reserva. Se não for praticamente todo, teremos poucas peças que o Milito vem utilizando, né, no time titular, ora como titular, ora como reserva, já que o Atlético visa mesmo a conquista agora do continente da Copa Libertadores. Para esse jogo, mesmo que o Milito quisesse, ele não poderia utilizar o Saravia e o Leão,
que levaram ontem o terceiro cartão amarelo, e o Mariano que foi expulso no intervalo, foi conversar com o árbitro não gostou, até teria dito que o Mariano o agrediu com uma cabeçada. Ele explicou isso no final do jogo, disse que ele se aproximou depois que levou o amarelo, perguntando ao árbitro por que tinha levado o amarelo, e acabou encostando mesmo a cabeça, mas de maneira alguma ele quis agredir ao árbitro, e já até conversou com o staff do Atlético para pegar as imagens e provar que não foi uma agressão. Então o Mariano tá fora também, levou o cartão vermelho. Se ele quiser escalar o Igor Rabelo e também o Rubens, ele pode. Os dois cumpriram a suspensão automática ontem e estarão à disposição do Milito para o jogo de terça, caso, repito, ele queira os colocar em campo. Então, em termos de formação de time, é isso. Agora, a questão principal hoje é do Zaratio. Zaratio chegou no hotel na madrugada, ele foi reavaliado pelo departamento médico do Atlético. Agora, para se ter a oficialização da lesão, se teve ou não, e muito provavelmente, né, pelo jeito que ele saiu, teve lesão muscular, isso vai acontecer com um exame de imagem que o jogador fará ainda hoje, domingo, e aí o departamento médico, com esse exame em mãos, vai poder dizer qual foi a contusão do Zaratio. Mas pelo jeito que ele sentiu a contusão, pela forma que ele saiu chorando muito ontem do jogo, ele foi consolado pelos seus companheiros de clube e também por colegas de profissão do São Paulo, que sentiram, né, lamentaram realmente a lesão, sabem que é o grande momento do jogador, né, uma decisão de Copa Libertadores, ninguém quer ficar de fora, e até jogadores do São Paulo foram até o Zaratio para o consolar. Então, infelizmente, o Zaratio deve mesmo ser desfalque para o jogo de sábado contra o Botafogo. Vamos aguardar então o Atlético voltando aos trabalhos e aí definição de qual time vai a campo na terça-feira. É o Juventude 9:30 pelo Campeonato Brasileiro. Com o Galo para o Bastidores, falou Paulo Azeredo. Abraço. Valeu, Paulo. O departamento de fisiologia do Atlético precisa se explicar sobre o Zaratio, hein?